Eu quero começar falando primeiramente sobre, no caso, o interesse do Paysandu no Jean Dias, que já era um nome que eu tinha falado para vocês, no caso do Remo no Jean Dias, que é um atacante do Paysandu. Dois nomes que têm sido especulados. Ele eu já falei aqui com vocês, então, 24 jogos nesse ano, 2 gols e 4 assistências. O Jean Dias, que pro Remo, na minha opinião, chegaria até mesmo para ser titular. Uma opção aí, por exemplo, de ponta direita ou ponta esquerda. Jogou o ano passado muito bem pelo Caxias no Campeonato Gaúcho. Foram aí 14 jogos, 3 gols e 5 assistências. O Internacional precisava de um ponta e trouxe o Jean Dias para o restante da Libertadores e Brasileirão da Série A. Mas ele foi muito mais reserva do que titular, já era de se esperar, né? 14 jogos pelo Inter, 1 gol e 1 assistência. E aí então ficou livre no mercado, foi apenas um contrato curto. E aí voltou esse ano, pro mercado e assinou com o Paysandu. Ele já viveu algumas fases importantes jogando como titular com o técnico Hélio dos Anjos. Vale lembrar que não é uma peça, por exemplo, totalmente descartável. O Jean Dias tem revezado entre titular e reserva, entrando ali principalmente em alguns jogos, faltando 10 minutos, 15, 20. É um jogador que tem jogado basicamente isso, longe de ser aquele protagonista, né, que era de se esperar quando ele foi contratado. Até porque ele veio, né, no caso, com muita moral, saindo lá, por exemplo, da equipe do Internacional, e todo mundo esperava que seria esse protagonista. Não foi, é igual eu falei, a grande questão agora é ver se o rival, o Paysandu, teria interesse nessa liberação para o Remo, porque quando envolve assim, dois clubes rivais, é difícil de ver uma negociação tão fácil ocorrendo nas próximas semanas, mas aparece aí como uma alternativa. E você, se concorda comigo, discorda? O que tem a dizer também dessa opção do Jean Dias? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência, então quero falar agora com vocês sobre o Apodi, nome que foi especulado tanto no Remo quanto no Paysandu, até porque a fase dele no Vila Nova não é a das melhores, né? Eu vou deixar aqui, ele jogou contra o Paysandu na volta, né, que perdeu por 4-0 o Vila Nova, 45 minutos. Além disso, jogou também contra o Brusque no último jogo na Série B, empate em 2-2, 9 minutos. Na derrota por 6-0 contra o Paysandu, 16 minutos, contra o CRB 21 e contra o Grêmio Novo Horizontino, última vitória do Vila, jogou 5 minutos apenas. Então o ponta direita aí tem sido muito mais reserva do que titular, bem diferente até dos números dele, né, que vinha tendo pelo Goiás desde 2021. Uma média ali pelo Goiás de 38 jogos, 4 gols e 2 assistências. Essa foi a média dele nos últimos anos. Pelo Vila nesse ano, 20 jogos, 1 gol e 1 assistência, e sinceramente eu não ficaria nada surpreso se tivesse uma saída do jogador, que certamente tem um dos maiores salários da equipe do Vila nesse ano e tem sido reserva, né? Então, sinceramente, mesmo que ele seja um 12º jogador, não acho que o Vila Nova iria fazer tanto esforço assim para ficar com o atleta. Muita gente especulou ele no Paysandu depois do jogo, né? Na ida, que perdeu de 6-0, ele tirou uma foto ali com o Nicolas, sorrindo e tudo mais. A torcida do Vila ficou bem brava, né? Porque ele tá sorrindo depois de um jogo que o time perde por 6-0 e ele entrou ali no finalzinho. Mas estava com o Nicolas, que é um centroavante que jogou junto com ele no Goiás, e aí no Remo também apareceu como uma alternativa, porque busca um ponta direita, o Remo, e até um lateral direito, né? Mas vou colocar o Apodi como um ponta direita. Então, na minha opinião, para os dois clubes, né? Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não surgiu nada de oficial de uma procura de alguma das equipes. É muito mais especulação mesmo. Então, eu acho que qualquer um dos dois clubes poderia sim tentar essa contratação. Acho que agregaria bastante. No Vila Nova, então, ele não tem conseguido jogar, mas eu acho que para o Remo ele chegaria, na minha opinião, para ser titular. No Paysandu eu ainda tenho minhas dúvidas, mas para complemento de elenco, muito bom. Até pela relação que ele tem bacana, né? Com a equipe do Paysandu, com o Nicolas e outros jogadores que passou jogando com ele em vários clubes, né? Tanto na Ponte Preta, que o Hélio dos Anjos já trabalhou recentemente e trouxe alguns jogadores, quanto também pelo Goiás, quando conseguiu o acesso e jogou também a Série A. Enfim, você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer do Apodi? Se é um nome que você aprovaria, ou pela idade também, né? 37 anos, você acha que não? Tô curioso para ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que ele já jogou em vários times do futebol brasileiro. No momento que eu vi aqui, foram 12 equipes espalhadas pelo país, além também do futebol russo, Arábia e também do futebol mexicano. Outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Miguelito, né? Que história é essa? Onde surgiu nessa última quinta-feira de que o atleta boliviano interessa ao Remo por empréstimo, e se o Santos, né, poderia ter esse empréstimo ou não do jogador, que teria as suas primeiras chances de ser um titular, por exemplo, como profissional. Até porque é um jogador que surge como uma grande promessa no futebol boliviano, foi contratado pelo Santos em 2022 e aí naquele ano já fez a sua estreia no profissional, 2 partidas. Anteriormente, na categoria de base, no time sub-20, 14 jogos, 5 gols, mesmo tendo 17 anos de idade. Ano passado, ótimo desempenho, jogou a Copa São Paulo também, 16 partidas, 12 gols, foi jogar no profissional do Santos com 7 oportunidades,
E aí nessa temporada também, ótimos números na base do Santos, 9 gols, 5 assistências em 16 jogos, jogou também a Copa São Paulo nesse ano, né, a Copinha, 6 jogos, 4 gols e 4 assistências, foi muito bem. Brasileiro Sub-20, 4 gols e 1 assistência, e no Paulista Sub-20, 3 jogos e 1 gol, que é a competição que está ocorrendo, né, nesse mês de junho. Vale lembrar também que ele é convocado para todos os jogos da seleção boliviana. Inclusive a Bolívia enfrentou, nesse último dia 31 de maio, na sexta-feira passada, o México. E ele foi titular, tá, os 90 minutos, no amistoso internacional, no time profissional da Bolívia. Ele já jogou 10 jogos, inclusive, com a Bolívia. E é aquela coisa, né? É um meio-campista canhoto, pode jogar de ponta direita, ele surge muito bem na base do Santos, está com um ótimo desempenho. E o Santos, mesmo na Série B, não tem aproveitado o atleta. É claro, emprestar ele, por exemplo, na Série C, pode ser que o Santos olhe e fique com maus olhos, tipo, nossa, não seria melhor emprestar ele para um time da Série B ou da Série A? Depende do projeto que o Remo apresentar para o jogador. Pode ser que ele seja emprestado e seja um titular absoluto. É melhor o atleta estar jogando com frequência e, dependendo, voltar para o ano que vem para o Santos, ou ter um projeto de o Remo conseguiu acesso, jogar uma Série B, daria uma visibilidade muito grande para o atleta que tem apenas 20 anos. Então, acho que o que vai fazer diferença aqui é o Remo conseguir apresentar uma proposta boa para o Santos para emprestar o seu maior ativo hoje, eu diria das categorias de base. É um jogador que tem muito potencial há muito tempo, né? Vem se falando nele, não é à toa que ele já fez a sua estreia no profissional há mais de 2 anos, mas não teve uma sequência muito grande ainda, só 9 jogos. Então essa experiência para o Remo acho que seria sensacional. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Se você concorda comigo, discorda, o que você tem a dizer sobre esse tópico. E do Miguelito, se você veria com bons olhos a chegada dele em Belém para essa opção de meia, né, de criação. A saída do Silas também deixa claro a carência nesse setor e também podendo jogar como um ponta direita. E para terminar, tem aqui o José Aldo, nome que foi muito especulado no Remo, principalmente também no Paysandu para ter esse retorno. 25 anos e, na minha opinião, nunca foi tão viável ter essa volta como seria, por exemplo, no meio dessa atual temporada. Até porque na Série B ele só jogou 3 vezes, a janela reabre daqui a um mês, ele não vai completar 7 jogos pelo Ituano, sem sombra de dúvidas. Nesse ano, então, foram apenas 11 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência, 8 no Campeonato Paulista e 3 apenas na Série B. É claro, né, o Ituano não vive a sua melhor fase, até conseguiu 2 vitórias importantes contra Sport e Ponte Preta, mas até 3 rodadas atrás estava na lanterna com acho que nenhum ponto conquistado, né? Muito ruim o desempenho. O último jogo dele foi no dia 19 de maio, 12 minutos contra o Mirassol e 16 minutos contra o Sport na vitória do Ituano por 1-0. Ele ficou ainda no banco em 3 ocasiões, inclusive no último meio de semana, na vitória contra a Ponte Preta, nem saiu do banco de reservas. Então foi um nome especulado, jogou a Série B ano passado pelo Ituano e foi bem, 40 jogos no ano, e aí o Remo e o Paysandu apareceu como interessados, mas o Ituano tinha pretensão de seguir com o jogador. Até trouxe um vídeo aqui no canal em fevereiro, em março desse ano, e ele vinha jogando como titular pelo Ituano no Paulistão, mas perdeu muito esse cenário, e até era diferente no cenário quando ele estava no Paysandu, por exemplo, 2021 e 2022, 6 gols em 50 jogos, além também de 3 assistências, mas ele pertencia ao Guarani de Palhoça, lá de Santa Catarina, que acabou negociando com o Ituano os seus direitos econômicos. Então ele acabou que ficou, né, por essa equipe lá do Guarani e foi adquirido pelo Ituano em definitivo. Vale lembrar que o último gol dele foi pelo Paysandu ainda em 2022, porque pelo Ituano ele não marcou nenhum gol. Eu até trouxe o mapa de movimentação dele para vocês no último vídeo, que dá para ver que ele tem jogado mais recuado. Eu diria que o José Aldo hoje é mais um camisa 8, um camisa 5 ali, dependendo, como meia de criação, meia central, do que um meia ofensivo que vai ficar lá na frente, atrás do centroavante. Não acho, eu acho que ele é um cara muito mais de criação, vindo de trás, do que propriamente um meia ofensivo, que era muito o papel que ele fazia no Paysandu. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre essa opção? Qualquer um dos dois. Bom, outro aqui que foi especulado recentemente foi o volante Netinho, de 26 anos de idade. Eu já trouxe até um vídeo aqui na semana passada para vocês. Volante de 26 anos que foi contratado pelo Paysandu, vindo do Botafogo da Paraíba, né, melhor dizendo. Ia falar de São Paulo, mas é da Paraíba, onde foi bem, somando a Série C do ano passado, 19 jogos, 2 gols marcados, e também pelo Ipatinga no Campeonato Mineiro, 7 partidas e 2 gols. Já jogou pelo Vasco, passou também pelo Flamengo, enfim, Portuguesa do Rio de Janeiro, e pelo Paysandu nesse ano não tem conseguido jogar. Foram apenas 10 partidas com o Hélio dos Anjos até aqui, serão esses 7 no Campeonato Paraense, 1 apenas na Série B, 30 minutos, e 2 na Copa Verde. Inclusive, né, jogou o último jogo contra o Guarani, depois de um bom tempo sem jogar com frequência. O último jogo dele foi no empate 1-1, contra o Remo, né? Teria esse sido o último jogo, dia 14 de abril, aquela volta ainda do Campeonato Paraense.
E aí, na goleada contra o Vila Nova, já estava 4 a 0. Ele entrou 23 minutos, jogou naquele jogo. E contra o Guarani, né, deve ter agradado aí o Hélio dos Anjos, jogou 30 minutos contra o Guarani e foi relacionado, né? Engraçado, porque ele ficou um bom tempo sem ser relacionado, ficou no banco contra Amazonas e Botafogo e não saiu. E aí, nos últimos 2 jogos, jogou aí 53 minutos, né? O que ele não jogou basicamente dos últimos 2 meses e meio. Então pode ser que o Hélio dos Anjos tenha novos planos pro Netinho? Talvez. Vamos esperar para ver também essa sequência dos próximos jogos. É um nome que ainda assim eu acho que é mais viável do que o Jean Dias, porque não tem um papel tão importante, né? E já fez uma boa Série C no ano passado pelo Botafogo. Acho que para o Remo também nesse ano, para a Série C do Brasileirão, seria importante, ainda mais com a chegada, né, de um novo técnico. Inclusive eu já trouxe até aqui um vídeo, quando terminar, eu deixo aqui em relação a opções, né, para o decorrer da temporada. A grande questão que eu fico é o seguinte: você, por exemplo, torcedor do Paysandu, o que vê nessa possibilidade de deixar, por exemplo, o Jean Dias, o Netinho ir para o rival? Você acha que seria uma boa? Tanto do ponto de vista de economia, né, de salários, por exemplo, e até essa questão, né, de liberar justamente para o maior rival, e aí pode ser que ele se destaque na Série C e tudo mais. Do ponto de vista, pelo menos tem, né, essa economia de salários. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Agora, vou deixar tanto esse vídeo, né, onde eu falo sobre opções para o Remo, que poderia chegar jogadores, está aqui na playlist nos últimos vídeos, jogadores que trabalhou, né, com o Santana em outros clubes do treinador, e também esse aqui, ó, de um centroavante lá do futebol turco que vai ficar livre no mercado e já deixou claro o interesse dele de voltar para o Pará, para Belém, quem sabe para o Remo ou para o Paysandu. Vão estar aparecendo aqui na tela também. E é isso, valeu todo mundo que assistiu, nos vemos aqui numa próxima.